O Gama é uma das maiores e mais antigas regiões administrativas do Distrito Federal. Foi fundado no dia 12 de outubro de 1960 e reconhecido como cidade 7 anos depois. Atualmente, o Gama tem quase 134 mil habitantes. A cidade planejada tem formato de colmeia, num projeto assinado pelo arquiteto Paulo Hungria. Já são 54 anos de história. Brasileiros de todos os cantos do país encontraram aqui o seu refúgio. E são eles que contam essa história. Sou filho de um juiz de paz e de uma missionária batista. Eu nasci no norte goiano, no antigo norte goiano, hoje Tocantins. Mas eu recebi uma formação, vamos dizer, escolar já no estado do Maranhão. Eu fui para Carolina, lá em Carolina para fazer o ginásio, né? Aí do ginásio de Carolina eu vim para Brasília. Fiz os últimos anos aqui do Colégio do Gama e do Colégio do Gama eu fiz o científico, que foi instalado no Colégio do Gama, e tive o privilégio de ser o primeiro aluno do Colégio do Gama que foi para a UNB. O Palhaço Pirulito veio do Rio Grande do Norte em 1984. Vim para o Goiás para trabalhar com um tio nosso, não é? Um tio. E depois veio, quando eu trabalhei alguns dias lá na lavoura, veio um sonho. Veio aquele sonho que eu queria trabalhar em novela. Era um sonho do Pirulito, eu queria trabalhar em novela, né? Ali veio, pensando, aí comecei a acordar e ter a realidade. Já que não tem novela, vou palhaço. E palhaço é tomar conta da criança, para levar a criançada para os colégios, fazer a faixa pedestre, e ali vai levando a pessoa, o dia a dia do Palhaço Pirulito. Eu vim para Brasília porque era o sonho do meu marido, era vir para Brasília, disse porque trabalhava eu e ele para criar os filhos. Aí ele veio primeiro, ficou 2 anos, quando ele arrumou um trabalho no clube Caça e Pesca. Ele ia ser faxineiro do clube, que aí nós viemos para cá. Brasília naquela época era o sonho da maioria das pessoas da minha idade, pelo sonho de ajudar a construir uma cidade e fazer o futuro aqui, ou seja, criar raízes, família, e praticamente a gente adotou Brasília como a terra da gente, né? Como o lugar que a gente escolheu para viver. O que me fez mais eu vir para Brasília foi o salário, porque a condição de vida aqui precisava ter coragem de permanecer aqui. Eu acostumado lá no Rio de Janeiro, nos fins de semana, ver o meu time Flamengo jogar no Maracanã, deixar as praias lindas de Copacabana, do Leblon, vim para o Planalto Central. Quando eu cheguei naquela época, o aeroporto de Brasília ainda não tinha asfalto, era em terra compactada na época. Vim contratado pela empresa de construção civil para construir a capital da República, junto com milhares de candangos que viemos de todos os estados para construir essa linda capital que está hoje. E quando a senhora chegou aqui no Gama, como é que era a cidade? A cidade era muito pequena, né? Aí onde está esses prédios, era só cerrado, só existia esse posto de gasolina daqui de trás, só. E o resto era cerrado ao redor do posto, não tinha nada, praticamente. A rodoviária do Gama era de frente à igreja de São Sebastião, ali ao lado do mercado. A feirinha a gente fazia aqui no Gama Oeste, no domingo, e aqui as casinhas da X separavam uma casa uma da outra, era 0 quarto. Aqui ainda tem umas perdidas nesse meio. Era dividida por uns travessão de madeira, assim, pequeno. Dividia as casas de uma para outra. Eu era solteiro e na época arrumei a minha primeira namorada. Então, quando começou o Gama, foi justamente na época que nós íamos casar. Então, um colega meu fez um barraco ali onde é a minha residência hoje. Fez um barraco e desistiu de vir morar no Gama. Aí ele falou para mim: você quer comprar o material? Que a gente não tinha comprado nada, só a autorização que a gente tinha para ocupar o lote. Então,
Eu falei, eu quero comprar. Eu falei, por que você me vende o material praticamente? Que o lote nós não pagamos. Nem é seu, nem é meu. Aí ele disse, não, você paga 500 cruzeiros, que naquela época era cruzeiro, né? Paga 500 cruzeiros pelo material e o trabalho que nós tivemos para montar. E assim eu fiz. Olha, o Gama, como projeto de uma cidade que ainda estava nascendo, foi extremamente complicado, uma cidade ainda totalmente em formação, não tinha nada daquilo que a gente estava habituado lá no interior, que era uma cidade já com a sociedade organizada, com muita participação dos jovens na sociedade, e aqui não tinha nada. Aqui realmente a gente enfrentou uma situação assim de extrema dificuldade, até porque o Gama só um projeto, não tinha nada. Era uma vida dura. Olha aqui, mesmo aí onde vocês entraram, mesmo de frente aí à faixa de pedestre, era uma parada de ônibus, descendo lá para a rodoviária, chamada Parada Zero. Eu levantava 6 horas da manhã e ia para a parada para pegar o ônibus do lado de lá. Não conseguia e a gente descia para 2, para 3, para 4, chegava na rodoviária. Quando chegava lá, as filas estavam enormes. Aí quando o ônibus encostava, os homens tomavam a frente e as mulheres ficavam para trás. A gente saía 6 horas, chegava no serviço, era mais de 8 horas. Quando eu cheguei aqui no Gama, o Cine Itapuã estava em construção. Existia próximo ali do Cine Itapuã uma rodoviária, toda construída de madeira. Não existia casa de alvenaria na cidade, eram todos de madeira. Então a gente teve que adaptar a uma situação totalmente difícil e desconfortável e superar tudo aquilo. Até a primeira missa do Gama foi celebrada na entrada da escola Centro 1, né? Ali perto do CG. Não existia nem igreja ainda construída na cidade. Era só terra, né? Era um terrão, muita poeira, muito problema. O pior de tudo era o transporte. Porque naquela época era assim. Quando não tinha as cidades satélites, as empresas de construção civil transportavam os operários em caminhão. Naquela época era assim. Por quê? Quando não tinha as cidades satélites, os acampamentos eram na Vila Planalto, era pertinho do centro do plano piloto, pertinho da esplanada dos ministérios, onde nós estávamos construindo os prédios. E depois as superquadras eram ali, tudo pertinho. A gente levava da Vila Planalto para o centro das construções, levava 20 minutos, 15 minutos, podia viajar em caminhão. Né? Que caminhão não era, a gente sabia que não era um transporte adequado para transportar ser humano, não é só carga. Mas não tinha outra alternativa e era muito perto, por isso nós suportávamos esse tipo de transporte. Mas já quando começou Taguatinga, que foi a primeira cidade satélite, segundo Sobradinho, mais distante, 38 quilômetros do centro da rodoviária do plano piloto. E o Gama 42, aqui a nossa cidade sempre é mais longe. Aí começamos, o pessoal começou a vir das invasões para ocupar o Gama, aí as empresas usaram o meio de transporte como caminhão para transportar os trabalhadores, que não era digno, mas era o único transporte que nós tínhamos naquela época, para morar nas cidades, né? Inclusive o Gama, que era a cidade mais distante. Então, esses anos todos, aí depois começou as empresas, as empresas no Gama, tinha 3 empresas da época. Cada uma empresa tinha um ônibus velho caindo aos pedaços. Era assim. A gente pegava o ônibus, às vezes ele quebrava ali na mediação do Catetim, a gente sabia que não tinha outro, a gente via de pé de lá do Catetim para aqui. Quantas vezes eu vi de pé? O menino, na minha época, quando ele era ruim de bola, ele ia ser o goleiro. Tá? Ou então, quando ele era dono da bola, aí ele jogava em todas as posições, ele até escolhia o que era o melhor para ele. E tinha uns moleques lá, que era filho de umas pessoas assim, mais abastadas, apesar de que a minha família também lá era mais ou menos assim, e eles se zangavam e pegavam a bola, botavam no saco de meia e ia embora. E aí não tinha mais bola para se jogar. Aí eu lembrei do periquito. Aí eu fiz, como o símbolo é o periquito,
Eu fiz a própria forma dele. Falando, você vai olhando, você vê como eu estou descrevendo as asas. Você viu lá, tá? O bico bem, tá vendo lá, ó. Isso aqui é um tronco de madeira, lá embaixo. Isso aqui é uma garra. E os pés dele, juntamente com o estômago, eu coloquei o símbolo do Gama, que é do colega meu também, arquiteto, que foi professor da Universidade Brasileira, chamado Roberto Fará. Futebol foi uma das primeiras atividades, sim, dentro da comunidade, foi através do futebol, onde reunia os amigos, aos finais de semana, a gente promovia uns jogos de futebol, torneios, existiam muitas equipes amadoras e a participação do povo era muito grande. Naquela época, o futebol amador do Gama empolgava muito, era o assunto da semana, os jogos que aconteciam. E esse gosto pelo futebol, daquela época, dos amadores, ajudou a construir posteriormente a Sociedade Esportiva do Gama, porque foi através de alguns dirigentes daqueles clubes amadores que praticavam o futebol com muita entusiasmo, é que surgiram os primeiros membros que fundaram a Sociedade Esportiva do Gama. Para ir para a primeira, a segunda, para depois ir para a primeira, né? Ali foi a festa, vindo do Mané Garrincha para o Gama. Foi mais de 3.000 carros só acompanhando nós. Ali foi uma alegria demais, o Palhaço Pirulito ficou nessa alegria. Para o Gama poder ter qualidade de vida, ele tem que ter feito um planejamento urbano com várias remoções de coisas feitas pelo próprio Estado. Inclusive, talvez, a própria remoção do estádio, que é um impactante na vida das pessoas. Acho que o Gama já está solidificado. O Gama já é uma cidade que tem uma estrutura, está sendo os investimentos imobiliários têm sido de grande monta e importância, e a tendência natural é a cidade de se tornar ainda mais confortável, mais qualidade, e inclusive valorizou muito, né? Em relação a preços. A cidade hoje tem um valor bastante grande em relação a outras cidades que existem aqui dentro do Distrito Federal. A minha mensagem para o Gama é para as pessoas que pensam, que viram como eu o Gama e que querem melhorar o Gama, não se envolvam com a vontade somente dos coligados políticos, que também têm sua própria voz de protestar, de não concordar, de participar de quê? Hoje o governo, ele te dá condições de ter as audiências públicas. O governo dá, o governo federal, o governo municipal, o governo local, inclusive por lei. Ocorre que os administradores regionais não divulgam, para que as pessoas não lá indo, vai ser de encontro ao que eles estão propondo. Eu sou muito grato, né? O Gama me deu muita coisa. Eu acho que eu tenho 50 e poucos anos de Gama e muito bem sucedido socialmente. Nunca tive nenhum problema, nenhuma ordem que viesse assim me trazer dificuldades. E em relação as pessoas que eu convivo, que eu tenho amizade, então o Gama foi bem interessante para mim. Eu acho que valeu a pena. Eu amo o Gama de paixão. Eu morei em Brasília, lá ao lado do Palácio da Alvorada, o primeiro clube, Caça e Pesca, eu morei num barraco ali. Depois fui para Paranoá Clube, depois fui para Taguatinga. Mas quando eu vim morar aqui no Gama, eu sou apaixonada pelo Gama. Ninguém pode falar mal do Gama na minha vista. Porque meu marido, depois que estava aqui, que ele aposentou, ele queria voltar para Pernambuco. Aí eu disse, olha meu filho, eu não queria vir para Brasília, porque você fez tudo para mim vir. Eu não queria deixar minha família para vir para aqui. Agora eu vim, não volto mais para lá de jeito nenhum. Você aposentou, quer ir morar lá, você vai sozinho. Comigo não. Aí ele não foi. Eu amo meu Gama, amo para todo o Brasil, para toda a criançada. E o meu colégio, o futuro meu colégio, que chama de colégio, é o JK, e todos os colégios do governo, em particular, eu amo todos eles. E o senhor gosta da cidade? Gosto da cidade, sim. Eu adoro o Gama. Tenho saudade dos meus amigos que eu deixei lá no Rio de Janeiro também. Mas para viver, eu não quero cidade melhor no Brasil do que Brasília.